Muito bem, nós estamos acompanhando então a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e vamos receber agora o professor de Direito Penal Ivan Araújo para nos falar justamente sobre as questões legais aí que envolvem essa prisão. Seja bem-vindo, professor. Olá, bom dia, muito obrigado. Estou à disposição aqui para os esclarecimentos necessários. Professor, o que chama a atenção, né, aquilo que o Piperno colocava há pouco, né? Nós imaginávamos que após a condenação da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, os recursos seriam vencidos aí a última etapa neste domingo e havia uma expectativa que ele pudesse cumprir a prisão. Ontem a defesa pediu, né, para que ele pudesse cumprir na sua residência, como já estava desde agosto, com as cautelares, evidentemente, mas agora chama a atenção essa questão preventiva. Queria que o senhor explicasse dentro do direito o que motivou. Claro que nós estamos acompanhando esse processo, começou às 6 horas da manhã, as informações estão chegando, mas o que o senhor avalia? De fato, há um fato jurídico que levasse essa decisão ou não, professor? Olha, é muito importante pensar no Supremo Tribunal Federal como uma corte de justiça. E como corte de justiça, ela tem que se pautar pela legislação, tanto processual penal, nesse caso, como pela Constituição Federal. E é tradição do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal considerar apenas as situações objetivas. A garantia da ordem pública, ela não pode ser fundada numa situação abstrata. Então, teríamos que ter uma situação objetiva que levasse a uma questão da garantia da ordem pública para que se pudesse estabelecer essa prisão. Uma convocação que não do próprio Jair Bolsonaro, que não dele próprio, mas de terceiras pessoas, no sentido de uma vigília religiosa e política, ela pode abstratamente gerar uma ideia de risco ou até de inconveniente político. Agora, do ponto de vista legal e da própria doutrina correspondente, como da jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, esse fundamento, ele é um fundamento talvez insuficiente para essa medida. Essa medida tomada fica mais uma impressão de uma medida mais política do que jurídica, porque o trânsito de julgado está para ocorrer logo na sequência e nós temos ali, ele está cumprindo prisão. A Polícia Federal, ela já está ali na casa do Jair Bolsonaro, ela já está no entorno. Poder-se-ia pensar até num reforço da segurança no entorno. A chance de fuga, por exemplo, já mencionada, ela é quase insignificante. Então, esse posicionamento, essa decisão hoje, que não guarda, não tem apoio na jurisprudência e nem na doutrina, porque ela é baseada numa possibilidade, numa situação abstrata, eu entendo que isto efetivamente não tem o apoio direto do artigo 312 do Código de Processo Penal, que é a regra que permitiria a prisão nesses casos para a garantia da ordem pública. E como que o senhor acredita que devem ser os próximos passos em relação à defesa de Jair Bolsonaro? A defesa do Jair Bolsonaro, certamente, ela pode até apresentar um habeas corpus, porque a prisão, se ela for considerada ilegal, caberia habeas corpus. Então, e portanto, o habeas corpus não pode ser dirigida à autoridade que concedeu, que determinou a prisão. Então, se a defesa pensar no habeas corpus, a autoridade que concede a prisão é considerada autoridade coatora. Então, aí, neste caso, teria que ter uma decisão agora da turma julgadora. E se a turma julgadora mantivesse essa prisão baseado nisso, aí caberia recurso, né, para o pleno. Essa é a minha opinião, assim, nesse primeiro momento. Professor, agora a pergunta da nossa comentarista Ana Beatriz Hirsch. Professor,
Traz alguma fragilidade o fato de que um dos elementos utilizados para essa decisão tenha origem em uma outra ação penal? Pois me parece que existe aí uma confusão entre as ações, os inquéritos. Muitas pessoas sequer sabem de onde vem cada uma dessas ordens. Isso faz alguma diferença, juridicamente falando, para, por exemplo, a defesa do ex-presidente se utilizar disso? Olha, não é proibida a utilização de, por exemplo, prova emprestada de outros processos, de outros autos. Mas isso tem que estar muito bem definido. Não pode ser simplesmente baseado em procedimentos que talvez a defesa desse próprio caso, desse processo, não tenha acesso no momento ou não tenha tido, mas de qualquer maneira o fundamento tem que estar integralmente colocado nestes autos. Se os fundamentos foram colocados nesses autos e são provas suficientes para ter constatado a necessidade da garantia da ordem pública, aí poder-se pensar que seria uma decisão devidamente fundamentada. Mas a questão, eu ainda não tive tempo de ver a decisão completa, não é? Mas o que me pareceu no primeiro momento, é que o fundamento foi essa convocação dessa vigília, feita por terceira pessoa. É uma questão que não há certeza de que houvesse um impacto, não há certeza que isso fosse gerar uma comoção social ou um problema efetivo para a garantia da ordem pública. Então, isto me deixa um pouco preocupado, porque nós temos que pensar que o judiciário sempre decide tecnicamente, sempre decide de acordo com a lei e nunca pensando no inconveniente político ou mesmo num fundamento que não esteja lastreado em uma situação concreta sobre a efetividade da ofensa à ordem pública. Professor Fábio Piperno também se junta aqui a nós e faz uma pergunta para o senhor. Professor, bom dia. Sobre até essa última parte que o senhor citou, é claro que, e o senhor inicialmente também, reforçou que o STF é uma corte a quem cabe exatamente decidir, preservar tudo que diz, tudo que reza a Constituição. Mas o senhor não acha também, professor, que diante de um caso tão ruidoso como esse, algumas percepções que não estão exatamente descritas na lei acabam, de alguma forma, influenciando certas decisões? E aí eu faço alusão ao que aconteceu ao deputado Alexandre Ramagem, somando-se isso à questão da vigília. E, professor, quando o senhor fala, por exemplo, que não está claro se houve, por exemplo, a anuência da ciência do presidente Bolsonaro em relação à convocação desse ato e também ao fato de que ele poderia provocar algum tipo de comoção, mas o senhor não acha que também, por ser o autor dessa convocação, filho do presidente, não dá para se estabelecer algum tipo de relação de conhecimento sobre esse fato? Piperno, eu penso o seguinte: toda fundamentação de decisões que implicam no cerceamento da liberdade de uma pessoa, seja ela quem for, sempre tem que ser com fundamento numa situação concreta, com base na lei. Essa percepção social, nós já vimos até alguns ministros fazendo em suas apresentações públicas menções de que o judiciário não pode se curvar, né, à posição pública, à opinião pública. Então, o judiciário ele não pode sofrer esse tipo de contaminação. Porque quando ele sofre esse tipo de contaminação e decide que não seja baseado ali na própria legislação,
Isto leva a uma insegurança jurídica, e aí nós temos que pensar que se o judiciário ele aplica uma regra que não seja exatamente a legal, ele está criando uma regra. E não compete ao judiciário criar regras. O judiciário tem por obrigação constitucional aplicar a legislação vigente, que parte do legislativo. Então, na medida em que o judiciário ele vai além de uma interpretação normal e determina a perda da liberdade de qualquer pessoa com fundamento abstrato, com fundamento numa possibilidade genérica, e que se baseia, como você mesmo mencionou, numa situação anterior do deputado, o Estado tem que ter competência e estrutura para garantia da aplicação da lei penal, e para isso ele pode muito bem colocar a Polícia Federal no entorno, como já está, ampliar a segurança de maneira a evitar qualquer risco que fosse hipotético de fuga, mas nunca levar à constituição da liberdade de uma pessoa baseada numa questão puramente abstrata. Ao judiciário compete a aplicação da lei, a aplicação da Constituição, e não pensando na opinião pública, pensando num eventual inconveniente para a própria corte. As decisões têm que ser motivadas na lei e não abstratamente. Professor Ivan, agora a pergunta do nosso comentarista Gesualdo de Almeida. Professor Ivan, bom dia. Professor, um dos fundamentos para a decretação dessa prisão foi a tentativa ou eventual tentativa de rompimento da tornozeleira. Mas num caso semelhante agora com o Fernando Collor de Mello, a tornozeleira dele deixou de funcionar durante um período e ele foi apenas intimado para se manifestar sobre isso. A primeira pergunta, seria um tratamento desproporcional? E a segunda, o segundo fundamento para a decretação dessa prisão foi exatamente essa vigília, que não ocorreu. Portanto, não existe mais o fundamento para a decretação da prisão. Seria o caso de revogá-la? Olha, a sua observação é bem sagaz e adequada, né? Primeiro, a falha na tornozeleira ou não poderia ser avaliada tecnicamente, e também ele poderia ter sido convocado para prestar, sim, esses esclarecimentos. Agora, simplesmente decretar a prisão que fosse baseado nisso seria, sim, desproporcional em relação ao que ocorreu com o senador Collor, como mencionado por você. E considerando que essa vigília efetivamente não ocorreu, era tão abstrata essa possibilidade de ofensa à ordem pública que, de fato, ela não ocorreu. Então, concretamente, se opõe ao próprio fundamento da decisão. Então, por isso, é perfeitamente possível a revogação desta medida, que poderia ser de ofício, considerando a inexistência dessa movimentação, dessa vigília, a autoridade, que foi o ministro relator que proferiu essa decisão, ele pode perfeitamente voltar atrás sem ser instado por ninguém, tendo tomado conhecimento da inexistência do movimento efetivo, que era uma expectativa, e, portanto, a decisão que foi baseada num aspecto puramente abstrato, e aí, não tendo havido a confirmação da inadequação da decisão, e sendo inadequada a decisão, de ofício pode voltar atrás. É lógico que a defesa imediatamente vai apresentar esse requerimento, e se o ministro não voltar atrás, caberá o habeas corpus, na minha opinião. Conversamos com o professor de Direito Penal Ivan Araújo. Professor, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui na Jovem Pan. Um abraço, professor. Muito obrigado, estou sempre à disposição. Muito obrigado.